As obras freirianas nascem como uma expressão de emergências das classes populares, ao mesmo tempo conduzem uma reflexão e uma prática relacionada ao movimento popular. Freire tem a mesma preocupação de toda a pedagogia moderna, uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política, para a criação de um senso crítico e ganhar a responsabilidade social e política do povo brasileiro. Paulo Freire tem um pensamento comprometido com a vida, não pensa só em ideias, mas sim na existência. Um educador que se esforça em busca das práticas humanas, como práticas de liberdade em sociedades com a predominância da dominação de consciência, a pedagogia das classes dominantes. Seu método não ensina a repetir palavras de maneira simples, coloca o alfabetizando para uma reexistência crítica às palavras de seu mundo, dando a oportunidade de saber e poder dizer suas palavras, tudo com base no contexto em que se encontra, de maneira geral, que nos faz pensar, criar um senso crítico, não só reproduzir o que é ensinado. De acordo com Paulo Freire, seguindo as linhas de uma sociologia da compreensão, essas últimas décadas da história brasileira ocorreu um período de trânsito, uma crise em valores tradicionais e a mudança de constituição de novas orientações. Essa mudança de valores trouxe um distanciamento das elites. Esse distanciamento modificou a formação social, que se configura uma restrição à base de diálogo, uma livre comunicação entre os homens, trazendo essa sociedade fechada a um tempo de opções de uma luta entre os velhos e novos temas históricos, com tendências democráticas. Duas citações que achei bastante interessantes foram: Paulo Freire não inventou o homem, apenas pensa e pratica um método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de redescobrir-se através da retomada reflexiva do próprio processo em que vai ele se descobrindo, manifestando e configurando. Método de conscientização. A outra é: o método de Paulo Freire é fundamentalmente um método de cultura popular, conscientiza e politiza. Não absorve o político no pedagógico, mas também não põe inimizade entre educação e política. Paulo Freire sempre tenta conscientizar-se baseando em uma cultura popular, mantendo o equilíbrio entre educação e política. Freire defende a necessidade de uma permanente atitude crítica. Só assim o homem realizará a vocação natural de se integrar, superando o simples ajustamento e apreendendo tarefas e temas de sua época. Não existe um diálogo verdadeiro se não tiver um pensamento verdadeiro em seus sujeitos. Para uma educação autêntica, uma não deve sobressair sobre a outra, mas sim com ambas juntas caminhando lado a lado. No texto A Linguagem da Arte de Martins, nele mostra a história da arte no Brasil com a Academia Imperial de Belas Artes. Por em Minas Gerais ver a explosão do Barroco, os franceses trouxeram o neoclassicismo, que logo foi assumido pelas elites, que era o de mais moderno. Nessa época já percebemos a diferença entre a educação da população comum e da elite. Nos textos de Freire não é diferente. Mostra a diferença da educação da elite, a classe dominante e como eles influenciam as demais pessoas. Mas o fato comum entre todos, além da diferença da educação, é a criação de um senso crítico, algo essencial para toda a sociedade.